Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sou o presbítero Renato e congrego aqui na Igreja Brasil para Cristo da cidade de Formosa, no estado de Goiás. E é com muita alegria que eu venho neste momento aqui estudar com os nossos amados irmãos mais uma porção da gloriosa Palavra de Deus que se encontra aqui no capítulo 4, versículo 14 e até o versículo 16, e depois nós estaremos adentrando diretamente no capítulo 5 dessa mesma epístolas, para que nós possamos discorrer acerca de Cristo como nosso sumo sacerdote. E aqui agora o escritor aos Hebreus, ele nos faz uma admoestação para que nós venhamos ficar firmes na fé que nós anunciamos, tendo em vista que nós temos um grande sumo sacerdote que penetrou na própria presença de Deus nos céus. E esse sumo sacerdote que é Cristo não é como aqueles da antiga aliança que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Nós temos um grande sumo sacerdote que foi tentado em tudo do mesmo modo que nós também somos tentados, mas ele não pecou. Por isso nós devemos ter firmes a nossa confiança e chegarmos com confiança diante do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali nós receberemos a misericórdia e encontraremos a graça de Deus para que sejamos abençoados em momento oportuno. Aqui nós vemos que o autor apresenta Cristo como o grande sumo sacerdote que vai entrar de uma vez por todas lá nos céus para fazer todo o ofício sacerdotal na presença de Deus. O autor compara Jesus como o grande sacerdote da antiga aliança, mostrando as semelhanças entre os dois sacerdotes. Duas características do sumo sacerdote recebem destaque. A primeira característica é o fato de ele ser capaz de compreender as fraquezas dos pecadores e o fato de ele mesmo ser constituído por Deus como sumo sacerdote. A Bíblia nos mostra lá no capítulo 26, versículo 30 do livro de Êxodo, que Moisés, quando ele desce do monte ali com as tábuas da aliança, a Bíblia nos mostra que Deus determina a ele que lhe faça um santuário para que ele possa habitar no meio do seu povo. Moisés constrói esse grande santuário, que é o grande tabernáculo de Deus, que ficou ali durante 40 anos peregrinando com o povo pelo deserto. E mais adiante nós vamos ver, nós já estudamos em algumas lições passadas, que aquele tabernáculo ali, ele era um local onde ficava o objeto mais importante da adoração na terra de Israel, que era a Arca da Aliança. Esse tabernáculo ele ficava sempre no centro do acampamento dos filhos de Israel e ele tinha 3 divisões, que era o pátio, o santo lugar e o santíssimo lugar. O santíssimo lugar, meus amados, ele era separado por um véu, como todos já sabem, né? E o sacerdote só poderia entrar ali uma vez por ano, na grande festa do dia da expiação, no dia do Yom Kippur, para oferecer os sacrifícios, o sangue do sacrifício que havia sido imolado em favor do povo, para que o povo pudesse então implorar o favor diante de Deus. E nós sabemos que naquela época era feito um jejum de 24 horas, e o povo deveria ficar do lado de fora do tabernáculo ali, lamentando, chorando pelos seus pecados, intercedendo em favor da vida do sacerdote, porque o sacerdote, ele entraria naquela solenidade com o sangue do animal que havia sido imolado para levá-lo diante do trono do juízo. O trono aqui, mais especificamente falado, aqui no versículo 16 do capítulo 4 de Hebreus, que é o trono de misericórdia, naquela época ainda era o trono de juízo. Ainda naquela época era o grande tribunal de Deus, para fazer o julgamento do pecado do homem.
E todas as vezes que o sumo sacerdote entrava representando o povo diante de Deus, ele estava simbolicamente entrando em juízo com Deus. E caso tudo desse errado, o sacerdote poderia ter o prejuízo da sua própria vida e o povo ter o prejuízo de não ter o perdão do pecado, sendo ali então feito diante de Deus. O sacerdote, ele tinha que lavar as suas mãos e os seus pés para entrar lá dentro do Santíssimo Lugar. E antes de entrar no Santíssimo Lugar, ele deveria acender o altar de incenso, com as brasas tiradas de lá do altar, e ele deveria pegar daquele fogo, colocar no incensário e fazer com que toda a fumaça ali do incensário exalasse lá dentro do Santíssimo Lugar, para que ele, quando entrasse lá dentro do Santo Lugar, a fumaça cobrisse a tampa da Arca da Aliança, porque o homem ainda não tinha liberdade, o sumo sacerdote não tinha liberdade de contemplar diretamente aquela tampa da Arca da Aliança, porque ali o sangue era oferecido e a glória de Deus descia caso o sacrifício fosse aceito. Imagine a responsabilidade que o homem tinha de ter que oferecer o sacrifício ali, oferecer o sangue do sacrifício diante da tampa da Arca da Aliança, mas se ele se atrevesse a contemplar diretamente a glória de Deus em cima da tampa da Arca da Aliança, ele teria o prejuízo da própria vida. Por isso ele entrava com tremor, ele entrava com medo, com terror muito grande no seu coração, sabendo da grande responsabilidade que ele tinha nas mãos de ter que levar o pecado para dentro do santuário, diante de Deus ali, representando todo o povo de Israel, para que aquele pecado fosse expiado lá dentro ali do Santíssimo Lugar. E nós vemos que isso não acontece mais nos dias de hoje, porque Cristo, ele, havendo se oferecido como sacrifício diante de Deus, ele conquistou esse acesso por Deus. De modo que todas as vezes que nós entramos agora na presença de Deus em oração, nós estamos entrando na liberdade que foi conquistada por Cristo na cruz do Calvário. E todas as vezes que nós estamos entrando debaixo da cobertura do poderoso sangue de Cristo que foi derramado por nós. É por isso que quando Deus olha para nós e a ira de Deus começa a se acender contra nós por causa do pecado, a cobertura do sangue de Jesus que está sobre a nossa vida é aquele que vai apaziguar a ira de Deus, nos lembrando que o sacrifício eterno já foi feito na cruz do Calvário e Deus então nos permite o livre acesso. E a partir deste sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, meus amados irmãos, nós nos tornamos reis e também nos tornamos o sacerdócio diante de Deus. Somente o sacerdote podia entrar na presença de Deus. E para a gente entrar também, o verdadeiro sacerdote, que é Cristo, nos converteu também em sacerdotes diante de Deus, para que nós pudéssemos ter o livre acesso. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, o escritor, o apóstolo Pedro, ele diz ali aos crentes que nós somos a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que nós possamos anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E agora, atendendo ao convite do escritor aos Hebreus, nós entendemos com isso que nós já temos grande liberdade de acesso a entrar na presença de Deus. E agora, diferentemente do sumo sacerdote da antiga aliança, nós agora podemos entrar com confiança diante da graça de Deus, diante do trono de Deus. E ele diz que nós devemos entrar com ousadia, entrar não da mesma forma que o sumo sacerdote entrava naquela época. Ele diz: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos socorridos no tempo da oportunidade. Isso é maravilhoso, não é, meus irmãos? Agora nós vamos entrar aqui no capítulo 5 aqui da epístola, onde o escritor nos diz que todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e nomeado para servir a Deus em favor do próprio povo, apresentando a Deus tanto ofertas como dons e sacrifícios, pelos pecados de toda a nação.
E como ele próprio tem as suas fraquezas, ele torna-se perfeitamente capaz de compadecer-se daqueles que são ignorantes e que também vivem sob o erro. Porque ele mesmo é rodeado de fraquezas e ele precisa oferecer sacrifícios não somente pelos seus próprios pecados, mas também pelos pecados do povo. E a Bíblia nos diz, em comparação a isto, que Cristo, sendo o supremo Filho de Deus, com toda a sua glória no céu, ele vai se esvaziar da sua glória, vai assumir a forma humana, vai padecer as mesmas dificuldades, vai sentir as mesmas dores, vai sofrer as mesmas tentações, para que ele compreenda a dificuldade que é ser um ser humano e pecador, para que ele possa ter a habilidade de levar diante de Deus uma intercessão perfeita, conhecendo aquele por quem ele intercede. Me lembro muito bem de uma comparação em que um advogado, para que ele possa entrar na presença do juiz para defender o seu cliente, para defender o réu do crime que lhe é imputado, ele tem que ter uma certa liberdade de conversar separadamente ali com o réu, conhecer todas as suas fraquezas, conhecer todas as suas limitações, saber qual foi o crime que ele cometeu, para que ele possa formar o seu elemento de convencimento, para que ele possa se apresentar perante o juiz para pleitear a causa do seu cliente e conseguir fazer com que o juiz retorne da sua decisão de condenar o réu e o absolva devido ao grande poder de convencimento que o advogado vai ter. Porque o advogado teve conhecimento, então, das fragilidades e do erro do seu cliente antes de se apresentar perante o juiz. E Cristo, ele se esvazia da sua glória, ele vai sentir as mesmas dores, vai ser tentado com as mesmas espécies de tentações com que o homem foi tentado e é tentado, para que ele saiba perfeitamente se achegar a Deus para pedir perdão por nós. E a Bíblia diz que assim como Arão, ele não se glorificou a si mesmo para ser sumo sacerdote de Deus, a Bíblia diz também que Cristo não se atreveu a se glorificar a si mesmo, mas aquele que o chamou, que é o próprio Deus, o próprio Pai, foi quem lhe ofertou, quem lhe outorgou a possibilidade de ser o glorioso sumo sacerdote de toda a humanidade nos dias de hoje. Porque ele diz: tu és o meu filho e eu hoje te gerei. O escritor também diz aqui no versículo 6 que em outro lugar das escrituras, mais especificamente lá no Salmo capítulo 110, do versículo de número 4, quando ele diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem do sacerdócio de Melquisedeque. A gente sabe que Cristo ele passou uma dificuldade muito grande lá na cruz do Calvário, quando ele estava ali agonizando por causa dos nossos pecados. E lá no Getsemane ele chegou até ali a colocar sangue ali pelos seus poros, devido à grande dificuldade, devido às dores que ele sentiu, o terror que ele sentiu de ter que se apresentar diante da cruz, diante do trono do juízo ali, para ele representar-nos diante de Deus, para conquistar o perdão dos nossos pecados. Mas durante toda a sua vida aqui na terra, ele em voz alta clama com lágrimas, faz súplicas e orações a Deus que o podia livrar da morte. E as suas orações foram atendidas porque ele era um filho dedicado a Deus. Após o terceiro dia, a Bíblia diz que ele ressuscitou novamente para dar o direito de todos conquistarem a vida eterna. E embora ele fosse filho, ele aprendeu por meio dos seus próprios sofrimentos a ser obediente, e depois de ter sido aperfeiçoado, ele mesmo se tornou a fonte de salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem, e Deus o nomeou como nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, para que ele pudesse agora fazer toda a função e ofício sacerdotal por nós nos céus, para nos perdoar e para nos conceder o perdão dos nossos pecados. E agora, aqui no versículo 11, o escritor aos Hebreus, falando
acerca da falta de maturidade espiritual ali para os judeus novos convertidos, a quem ele havia endereçado essa epístola, dizendo-lhes que eles não poderiam ouvir coisas mais aprofundadas acerca do sacerdócio de Cristo, porque eles ainda estavam muito presos aos rudimentos da lei e ainda estavam muito ignorantes em relação a tudo aquilo que estava sendo explicado. Que eles deveriam ser mestres, mas por causa da mente limitada que eles tinham, eles não poderiam receber um alimento sólido, mas eles estavam recebendo um alimento frágil, que é o leite, porque quem não tem condição de receber um alimento sólido é criança e só pode ser alimentado com leite. Nós sabemos que não há problema algum em ser criança. A Bíblia diz que se nós não nos convertermos e não nos tornarmos como criança, de modo algum nós entraremos no reino dos céus. Mas o apóstolo Paulo nos diz que quando ele era menino, ele pensava como menino, falava como menino, raciocinava como menino. Mas agora que ele cresceu, ele deixou para trás as coisas de menino e agora ele precisa se exercitar nas coisas que de fato pertencem à vida adulta. E agora, quando estamos falando especificamente aqui, não estamos falando simplesmente de maturidade adulta no plano material e carnal. Nós estamos falando agora de maturidade espiritual. O apóstolo ali, o escritor, estava advertindo o povo para que o povo buscasse ter uma intimidade mais profunda com Deus para chegar à estatura de varão perfeito, à perfeita varonilidade, para que pudesse plenamente ter as suas faculdades muito bem exercitadas, para que pudessem discernir bem tanto as coisas concernentes ao bem quanto as coisas discernentes ao mal. Então, dito isso aqui, eu finalizo a minha oportunidade. Agradeço aqui o irmão pela atenção até neste momento e aguardo os irmãos para uma aula posterior aqui no capítulo de número 6 da Epístola aos Hebreus. Deus vos abençoe em nome de Jesus.